Oi, tudo bem? Bem-vindos ao 14º, não, 14º dia do desafio 180 dos 180 mais e 2 semanas, hein? 2 semanas no 180 mais. E o vídeo de hoje, cara, o vídeo de hoje ia ter um assunto, só que eu fiquei meio triste, tá ligado? Mas eu vou falar com o decorrer. Mas primeiramente, aconteceu. Aconteceu o que não era pra acontecer e aconteceu. Digamos em que em muitas recaídas na vida aconteceu a recaída principal. Mas o FEP Setembro tá chegando. O evento que todo mundo conhece no FEP tá chegando. E vai ser muito da hora, tá ligado? Nossa, velho. Mano, não sei lá, o vídeo de hoje tá muito quieto, é isso. Falar a verdade, eu não quero nem gravar o vídeo hoje. Falar a real aqui pra vocês, sabe por quê? Porque eu não sei. Eu não sei. Eu entrei num vídeo que, tipo assim, tem um canal chamado Epifania Experiência, que há um ano atrás postou um vídeo chamado Todo Mundo é Ateu. Foi esse vídeo que me transformou num agnóstico pro lado do ateísmo. E aí, depois de um tempinho, um canal chamado Potsoa foi lá e fez um vídeo resposta e tal, e ficou muito bom, e eu gostei muito. Na época eu já tinha virado cristão, mas eu gostei ainda mais, tá ligado? Porque era basicamente meu arqui-inimigo assim, ó, pei apanhando. E aí eu fui ver os comentários mais recentes, e um monte de gente, um bando de ateu lá falando, não posso falar bando porque parece ofensivo, né? Mas enfim, um monte de gente, tipo, eu não vou falar ateu, mas tipo agnóstico, ou pelo menos descrente. Tipo, alguns faziam algumas perguntas, alguns tentavam contra-argumentar, tal. E eu fui tentar fazer meu trabalho como ide batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pregar a toda a criatura, enfim. Fui lá, tipo, tentar responder algumas coisas. E eu fiquei muito feliz fazendo isso, tá ligado? Porque, meu irmão, era como se, tipo, um monte de gente perguntasse pra mim sobre Deus, etc, tá ligado? Tipo, um me perguntou se realmente a gente precisa acreditar em Deus nessa vida, tá ligado? Tipo, pra tipo, o que Deus vai fazer nessa vida? A promessa não é o paraíso? O que ele pode fazer pra gente agora? Também tinha outras coisas e tal. Só que chegou uma que eu me caguei nas calças. Porque o cara tava falando de livre-arbítrio. Ironicamente, eu tinha a escolha de não, não responder essa questão, né? Por quê? Porque eu não sei, cara. Eu gosto de falar que Deus nos dá as opções, Deus nos dá a chance de escolher, porém Ele trabalha com todas as possibilidades, entendeu? E. Mano, eu fui responder o cara, só que ele falou assim: Piá, olha, se você me falar que Deus deixa você escolher, ele não é onisciente, cara. E eu vou falar o que pra esse cara, mano? Eu não pude pensar em nada, eu fiquei triste, eu só mandei assim, pô, então, não compreendo a natureza de Deus e é isso, cara, eu não posso compreender o que está além da minha compreensão. Felizmente agora o debate aqui acaba, mas quem sabe a gente vai se encontrar numa próxima aí e tal, enfim. Finalizei ali, tá ligado? E cara, eu fiquei, eu tô literalmente triste, eu só poderia assumir que eu sou imperfeito. Nossa, mano, é uma bosta, tá ligado? Porque, tipo, toda vez eu falo isso daí pra mim mesmo. Eu sou imperfeito, cara. Hoje cedo eu recaí. E hoje eu tava argumentando, perdendo argumento. E, tipo, eu sou imperfeito por causa disso, mas. Eu sei lá, parece que tá na nossa natureza querer ser o melhor, tá ligado? Tô triste. Eu fiquei triste, tá ligado? Mas eu tava. Pô, se vocês me pegassem um tempo atrás, se eu tivesse começado o vídeo mais cedo, nossa, eu estaria. Nossa, eu estaria todo assim. Hoje eu comecei a ler Coríntios. Mano, o primeiro capítulo de Coríntios é muito bom, cara. Vocês têm que. Mano. Tipo assim, Coríntios era uma igreja que tava totalmente dividida, cara. Tipo, tinha gente que falava que era de Paulo, tinha gente que falava que era de Apolo, que era um amiguinho aí do Paulo também, né? Fazia parte do trabalho dele. Aí outros diziam que era de Pedro, outros falavam que era de Jesus Cristo. E aí Paulo falou assim: E aí, galera, vou fazer uma pergunta pra vocês. Por acaso Jesus foi dividido? Por acaso eu, Paulo, que morri crucificado por vocês, fui eu que batizei algum de vocês? Aí o Paulo começa a falar, tipo assim, tipo, o Paulo, ele foi chamado para o evangelho, não para o batismo. Logo, ele fala assim, ó, eu batizei algumas pessoas, mas de vocês eu não batizei ninguém, graças a Deus, porque ninguém pode falar, ninguém dessa igreja pode falar que foi batizado por mim.
E, enfim, tipo, essa igreja totalmente dividida que ele no começo do capítulo chama de igreja de Deus. Olha, é loucura, tá ligado? Mas é sobre loucura que é esse capítulo, cara. Porque ele vai falar mais pra frente que a mensagem da cruz é loucura para o que perece. Mas para nós que somos salvos, eu tô botando entre aspas porque foi o que ele falou. Mas para nós que somos salvos é a graça de Deus, ou a salvação, o poder de Deus, alguma coisa assim. Mano, faz muito sentido, tá ligado? Aqui, ó. Ó, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mano, vamos aqui vamos fazer uma análise aqui da situação do cristianismo naquela época. Nós temos uma pessoa justa que foi morta brutalmente da maneira mais terrível possível. E a gente tipo, basicamente a igreja toda hora falava sobre esse cara e a igreja tava sendo totalmente dizimada e, tipo, era uma mensagem estranha, tá ligado? Porque, tipo assim, se você for ver o antigo concerto, é Deus falando o seguinte, ó, eu vou abençoar os que te eu vou abençoar os que te abençoam e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. Só que aí no novo concerto, na nova aliança, no Novo Testamento, é o contrário, tá ligado? É o próprio Deus falando assim, amem os que te amam e também amem os que te odeiam. E essa é a loucura. Além também que ele começa a falar dos judeus e dos gregos, né? Igual é no começo de Romanos, que ele também fala de judeus e gregos, assim, nessa questão. Os judeus pediam um sinal. Isso daí a gente não vê só aqui em Coríntios, mas também a gente vê isso, por exemplo, em Lucas, quando pedem para Jesus mostrar o reino dos céus. E Jesus fala assim: o reino dos céus não vai ter aparência externa. Vocês não vão conseguir olhar com esses olhos. Vocês não vão conseguir ouvir os barulhos desse reino com seus ouvidos. Porque o reino do céu, ó, tá aqui, ó. Na verdade é aqui, né? Mas eu gosto de representar aqui, ó. Emocional, mental e olho. E os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. E nossa, mano, esse bagulho de sabedoria, com certeza, né? Tipo, a gente vê filósofos e eu não sei ao certo, mas eu sei que, sei lá, um estoicismo aí, no mínimo, não sei. Mas basicamente, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, os que estão fora não da presença, mas da, como é que eu posso dizer? Tá fora da compreensão de quem não é cristão, tá ligado? Tipo, um dos questionamentos, assim, tipo, judeus, por que Jesus não seria o Messias? É basicamente, por que um justo tem que morrer pelo pecador? Ou no islamismo, por que um pai daria o próprio filho sabendo que essas pessoas matariam essa pessoa, ou esse filho? Tipo, mas pra gente é basicamente o amor de Deus em nós. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o próprio filho dele, o único que poderia ser chamado filho de Deus, o Cordeiro Imaculado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o meu servo, o justo, ele foi atingido pela transgressão do meu povo. Olha que doido isso daí. Nossa, agora. Enfim, a loucura a loucura que aparenta ser a mensagem da cruz, que no caso é o sacrifício de Jesus Cristo, nos mostra muito. E depois ele fala: se Deus estivesse louco, ele ainda assim continuaria mais sábio do que todos os homens. E ainda que ele fosse fraco, ele seria mais forte do que todos os seres. E isso daí me faz pensar que às vezes a gente não, calma aí, eu vou encontrar as palavras. Às vezes o que Deus quer da gente não é o que a gente quer. E às vezes é loucura, tá ligado? Tipo assim, eu tava pensando até mais cedo hoje. Tipo, às vezes eu vejo algum testemunho aí no YouTube de testemunho de conversão, né? E o cara fala tipo assim: "Ah, quando eu era ateu, eu tinha um mundo, mas eu me sentia vazio no final das contas". Eu não tinha muito disso. Eu tinha meus amigos, eu tinha livros, eu tinha basicamente uma vida que me supria. Mas aí eu pegava pensando, tá, mas e aí, o que que mudou então? Desde que eu virei cristão ou não? Eu comecei a pensar, eu
passei por umas coisas bem, umas situações bem chatas aí, bem desprezíveis, bem deprimidas. E basicamente é como se eu tivesse saído perdendo. Mas assim, uma coisa que eu gosto de falar muito é que a gente às vezes precisa apanhar pra saber bater de volta, ou pelo menos ser mais resistente à pancada. É tipo uma vacina. A vacina do Covid tinha como uma das substâncias ali presente o próprio vírus em si, tá ligado? Em uma pequena dose. Porque se fosse uma maior dose, você morria. Então foi uma dose moderada, uma dose que seu corpo ia se adaptar. E quando você tá presente em situações assim ao seu redor, ó, já tô começando a botar de autoajuda, né? Mas quando você se coloca em situações assim que você está vulnerável, mas que no final vai fazer você ganhar uma invulnerabilidade, tá ligado? Basicamente, a dor às vezes constrói, a tristeza constrói. E igual eu gosto de falar algumas vezes, o passado, ou seja, todos os acontecimentos ruins que me aconteceram do começo do ano até aqui, eles não serviram para me destruir, serviram para me construir. E essa que é a loucura da mensagem da cruz, essa que é a ironia. O Deus do amor às vezes vai nos provar e vai nos dar o lado ruim da história, não para nos condenar, não para nos deixar para baixo, e sim porque ele sabe que lá na frente vai ser a melhor decisão pra gente. É tipo, por exemplo, sei lá, quando você começa a fazer um exercício físico, tá ligado? Que você, tipo, tá se cansando, você às vezes tá até se machucando, você tá sentindo dores, porém é benéfico. E isso daí também me lembra um pouco de Castigo. Eu vou finalizar o vídeo, calma aí. Castigo. Se eu não me engano, no próprio Deuteronômio 8, que é um capítulo que eu gosto muito, tá escrito assim: confessa no teu coração que da mesma forma que um pai castiga seu filho, Deus castiga os seus. E o castigo, ele não serve pra você, tipo, reclamar com uma pessoa. Não serve pra, tipo, você apontar dedos e julgar. Se eu tivesse um filho e ele fizesse arte, eu ia deixar de castigo por quê? Pra ele não fazer aquilo de volta. É o mesmo sentido, tá ligado? Basicamente, se Deus vai botar a gente em castigo, é basicamente pra gente voltar melhor. É isso. Essa que é a loucura da mensagem da cruz. E pra quem tá fora, isso daí é realmente loucura. Mas pra quem tá dentro, é o amor de Deus. Enfim, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha conseguido me entender. Eu devo estar falando baixo pra caramba, talvez aumente na edição. Mas enfim, é isso. Saiu um pouquinho tarde do vídeo, mas desculpas. E até amanhã, no dia 15 dos 180 mais. Até lá e Deus abençoe. Tchau, tchau. Falou.